Deus. Abrindo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Nós vamos ler dos versos 32 a 61. Mateus 27, de 32 a 61. A morte do Filho de Deus pelo seu povo. Mateus capítulo 27, 32 a 61. Eis o que diz a palavra do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias, e em 3 dias o rei edifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, mas que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele diz: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e os corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este, porém, foi a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue, e José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti estamos para ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Precisamos, em nome de Teu Filho, que o Senhor nos dê entendimento dessa verdade incrível. Teu Filho morreu em nosso lugar. Cremos no Senhor Jesus, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, que desceu à região dos mortos, mas ressuscitou, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou,
e está sentado à tua direita, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Cremos nessas verdades incríveis. E agora, quando olhamos para o registro que teu servo Mateus, inspirado pelo Espírito e conduzido por ele, registrou para nós, não apenas os fatos, mas sua interpretação do que aconteceu na cruz, queremos, em nome de Jesus, pedir que os nossos olhos sejam abertos para ver o que o nosso Senhor veio fazer e como devemos responder a isso. Em nome de Jesus, ajuda-nos. É o que te pedimos. Amém. Que Jesus Cristo morreu na cruz é um fato histórico. Mas que ele morreu por nós é uma interpretação do Evangelho. E a Bíblia sempre nos faz, ao revelar Deus para nós, a junção dessas duas coisas. O ato e a revelação. Deus age, mas Deus diz para nós o que essa revelação significa. A crucificação e a morte do Senhor Jesus Cristo são descritos em alguns detalhes aqui nesse texto. Contudo, há muita pouca informação aqui, se você leu com calma, pouca informação é dada para nós aqui sobre os sofrimentos físicos que Jesus teve que suportar. Diferente, por exemplo, do filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, onde grande ênfase é dada ao sofrimento físico, Mateus não diz muita coisa aqui sobre isso. Aliás, até diferente de muitos comentaristas que enchem suas páginas com teorias médicas de como a morte aconteceu ali na cruz do Calvário, Mateus está muito mais preocupado com as implicações doutrinárias do que com os sofrimentos físicos literais. Isso pode ser, talvez, em parte, porque os horrores da crucificação eram muito bem conhecidos pelos leitores do primeiro século, pelos judeus para quem Mateus está escrevendo. E é claro, ele não queria de maneira nenhuma gastar tempo com isso, mas é mais provável, meus irmãos, que o autor não quer que nós estejamos profundamente preocupados com o sofrimento físico de Jesus e ignoremos o seu sofrimento espiritual. Então aqui nós somos alertados, meus queridos, de que aquele que está sendo crucificado é o Filho de Deus e que a sua morte adquiriu para nós salvação, vida. Mateus não está querendo no seu registro conquistar a nossa simpatia pelo Senhor Jesus, mas na verdade ele quer que nós sejamos conduzidos ao entendimento que conduz à fé. Algumas o registro aqui de Mateus traz algumas ironias interessantes. Jesus Cristo está sendo atormentado pelos seus inimigos. Aqui nós temos alguma coisa da rebelião e da oposição das pessoas diante do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos Mateus, apesar de não descrever para nós aquela famosa frase, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, o seu registro mostra muito dos detalhes que aconteceram ou que foram ditos no Antigo Testamento. Aqui nós temos, meus queridos, a morte de Jesus Cristo, apresentada para nós, e os seus efeitos em nossas vidas e no universo inteiro. Jesus Cristo é o Messias, mas ele não é apenas o Messias, ele é um Messias que morreu pelo seu povo. Nós vemos aqui todo o ministério de Jesus Cristo sendo conduzido ao seu ponto central, a sua morte em nosso lugar. A oposição dos líderes judeus finalmente culminou com a morte de nosso Senhor Jesus. A ênfase em todos os evangelhos no sofrimento de Cristo pode indicar que a morte de Jesus, meus queridos, é essencial e vital para a nossa salvação. Não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro modo de pessoas serem salvas, terem seus pecados perdoados, senão através de Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Por isso, Mateus, como Paulo e como qualquer homem que conhece a palavra de Deus, está mais preocupado em apresentar Jesus Cristo e este crucificado. Nós vamos olhar para essas cenas desse texto, para essa narrativa interessante e perceber 3 movimentos interessantes apresentados por Mateus aqui. Do verso 32 a 44 nós temos o rei crucificado. Depois nós temos do verso 45, meus queridos, até o verso 56, nós temos o rei entregando o seu espírito. E no final, nós temos a resposta disso, o seu sepultamento. Podemos dizer que nós temos o registro de Cristo crucificado, morto
e sepultado são os três caminhos, são as três cenas. O Senhor Jesus crucificado, o Senhor Jesus morrendo, entregando o seu espírito e o Senhor sendo sepultado. Nessas três coisas nós aprendemos que o rei assume o nosso lugar, que o rei é punido pelos nossos pecados e que ele nos concede vida. Vamos olhar para essas três coisas então. Primeiro, vejam o rei crucificado, versos 32 a 44. Essa cena é extraordinária. Era costume, meus queridos, para um homem condenado carregar a sua cruz, ou pelo menos a parte horizontal da cruz, que ele mesmo, a cruz onde ele mesmo seria pregado. Mas é provável aqui, de acordo com o registro, que isso estivesse muito acima das forças do nosso Senhor Jesus, porque ele havia sido afligido, ele havia sido chicoteado praticamente uma noite inteira, acordado, chicoteado pelos soldados romanos. E então diz o texto que eles encontraram um homem chamado Simão, um homem de Cirene, e eles forçaram esse homem a carregar a cruz de Jesus. Algumas pessoas olham para isso e dizem: aqui temos um tipo da vida cristã, porque assim como Jesus devemos carregar a cruz. A descrição de Marcos dá mais detalhes sobre quem ele é, de que Simão, os filhos de Simão se tornaram crentes e eram conhecidos pela igreja em Roma. No entanto, não há nenhuma sugestão nos evangelhos de que esse homem se tornou, de que Simão mesmo tivesse feito qualquer outra coisa a não ser sido obrigado a carregar essa cruz. Ele não foi um voluntário simpático para carregar a cruz. Ao contrário, ele foi forçado a fazer isso. E então ele carregou a cruz até o Gólgota, que é chamado de o lugar da caveira, que era fora da cidade, fora dos muros da cidade, para o lugar de execução. Nós não precisamos nos preocupar aqui com teorias aonde esse lugar é hoje, onde ele está hoje em Jerusalém, porque nós não estamos muito preocupados com as questões de geografia ou arqueologia bíblica. O ponto aqui é que é um fato histórico, e ele registra para nós esse fato histórico dizendo: ele foi para um lugar chamado Gólgota, que significa um lugar da caveira. E então, diz o texto, verso 30, depois de o crucificarem, verso 35 diz que lá deram fel para ele beber, mas ele, provando, não quis beber. O significado aqui é disputado, irmãos. Talvez o vinho ou fel foi oferecido com alguma intenção de repente diminuir e amenizar a dor que ele iria sofrer quando fosse pregado na cruz. Alguns supõem que é isso, mas é mais provável que isso aqui seja simplesmente deboche. No entanto, Jesus rejeitou. Ele estava determinado a estar plenamente consciente o tempo inteiro. Ou talvez porque ele tenha reconhecido a intenção de que aquilo ali era mais para causar tormento a ele e zombaria do que para ajudá-lo. De fato, qualquer que tenha sido a mistura que nós vimos aqui, ou que é muito improvável que isso aqui tenha sido dado para diminuir o sofrimento e a dor. O que está por trás disso é o que diz o Salmo 69, verso 21. Abra lá. Salmo 69, verso 21. Quando diz a Escritura, profetizando acerca do Messias, o seguinte: Salmo 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Não há simpatia aqui. Veja os versos 19 e 20 deste salmo. Veja lá. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, na minha sede me deram beber vinagre. E então, diz o texto, verso 35, depois de o crucificarem, dividiram as suas vestes, de acordo com o costume normal, e mais importante ainda, de acordo com o incrível registro dos sofrimentos do Salmo 22, que nós lemos aqui em nosso culto. Os soldados, tendo crucificado Jesus, ficaram vigiando, para que ninguém pudesse interferir na crucificação. Por alguma razão, um grupo de falsos cristãos chamados Testemunhas de Jeová dizem que não era uma cruz, mas uma estaca. Mas aqui diz o texto que foi colocado sobre a cabeça dele a condenação contra ele.
o que mostra que a visão de que aquilo era uma cruz é muito mais provável. De novo, mais importante ainda do que o molde da cruz é o conteúdo da condenação e da acusação que é feita. Veja o texto novamente. Por cima da cabeça foi colocada a acusação por escrito contra ele, dizendo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Assim como aqueles responsáveis por sua crucificação não encontraram nenhum tipo de fundamento para sua condenação, assim Mateus nos alerta para lembrar que é nosso rei que está sendo crucificado. Não apenas o tradicional rei dos judeus, queridos, mas o Deus, o rei messiânico do seu povo. Mateus também nos diz que 2 ladrões foram colocados um ao lado do outro. Ele concentra nesse estágio, no entanto, aqueles que passavam e que manietavam sua cabeça e zombavam dele. Veja o texto. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: eis, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos faziam a mesma coisa. Esses que passavam alinhavam-se com a acusação de Satanás feita lá em Mateus capítulo 4, exigindo que ele provasse que era realmente o Filho de Deus por desobedecer os mandamentos do Pai. Como um Filho de Deus, Jesus poderia ter descido da cruz. Nada poderia impedi-lo, exceto que esse era o meio para o qual ele estava completamente comprometido, o meio de salvar pecadores. Voluntariamente, é claro, essas pessoas confirmam o caso. Eles estão dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica. É exatamente isso. Ali está na cruz o templo de Deus. O lugar de encontro entre Deus e os homens não é outro senão o Filho de Deus, Jesus Cristo, destruindo o seu templo para nos salvar dos nossos pecados. Os sacerdotes foram além e disseram: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Quão verdadeiro isso foi! Se ele salvou os outros, ele não poderia salvar a si mesmo. Eles demandavam que ele descesse da cruz, e então eles creriam nele. Veja o que eles dizem isso: desça da cruz e então creremos nele. E até mesmo os ladrões ao lado dele, diz o texto, também insultavam-no. Mateus não nos diz que um deles se arrependeu e foi salvo. Lucas diz isso. Mas ele afirma que a zombaria e os insultos foram o cumprimento do que diz o Salmo 22, verso de 6 a 8. O que a gente aprende em primeiro lugar nessa primeira parte desse registro aqui, meus irmãos? A primeira coisa que você e eu aprendemos é: vejam o grau de maldade e oposição que o coração humano possui. Quem é que está aqui diante dos nossos olhos? É o Senhor. É o Rei da Glória, é o Senhor Jesus. Em toda a sua vida, em todo o seu ministério, ele provou exatamente quem ele era. Sua pregação, os milagres que ele fez, sua vida perfeita e sem pecado. Nas acusações que lhes foram feitas, um pouquinho antes desse registro, nada foi encontrado contra ele. Perfeito, imaculado, justo, é o próprio Deus, feito homem, diante dos homens, diante das criaturas que ele mesmo fez. E o que é que nós vemos? As pessoas se rebelam e se revoltam contra ele. As pessoas zombam. Há aqui, meus queridos, uma demonstração da maldade do coração do ser humano. O quanto nós somos maus. Às vezes, aqueles que não creem em Deus irão dizer: mostra-me apenas um milagre e eu vou crer. Conta-se a história de um notado ateísta chamado Robert Ingerson, que fazia constantemente zombarias contra os cristãos. E uma vez ele disse: de acordo com a Bíblia, Deus vai me matar se eu blasfemar. Pois eu vou blasfemar contra ele e eu darei 5 minutos para que Deus me mate e que me condena para sempre. As multidões acharam aquilo ali uma audácia. Houve silêncio. Ele pegou o relógio, blasfemou. Passou-se 1 minuto, 2 minutos, a multidão ficou ansiosa. 3 minutos, uma mulher começou a se sentir mal. 4 minutos, o ateísta começou a lançar um pequeno sorriso na face.
5 minutos, ele desligou o relógio, colocou no bolso e disse: vocês veem? Não há Deus. Senão ele teria me matado aqui. A história é contada por um pastor chamado Joseph Packer, que foi bispo na Inglaterra. E ele diz: os americanos gentios pensavam o seguinte: Deus estava completamente tendo paciência com alguém como esse homem. Ele poderia ter matado. Deus poderia ter destruído. Mas eu pergunto, você pensa que ele teria abandonado o seu ateísmo e crido em Deus? Eu penso que não. Sabe por quê? Porque a raiz da incredulidade, meus queridos, é o ódio a Deus e o amor ao seu próprio pecado. Todas as evidências do mundo não são suficientes para persuadir aqueles que amam o pecado a desistir do seu pecado e a submeter-se a Deus. Nós vemos isso exatamente aqui. Quem está na cruz, cumprindo todas as profecias, veja os milagres que ele fez e, no entanto, o povo continua em sua rebelião e oposição a Deus. Meus queridos, Deus é quem quebranta corações e leva pessoas à fé, como nós veremos aqui. Nós vemos isso nos líderes judeus. Quando Jesus ressuscitou, aqui em Mateus capítulo 27, os soldados foram e deram registro do que aconteceu. Vocês acham que os líderes religiosos disseram: puxa, ele era quem ele dizia ser mesmo, vamos crer nele? Não, eles pagaram os soldados para contar uma mentira. Há nesse texto uma demonstração clara do grande problema que o ser humano tem. Seu ódio contra Deus foi levado ao extremo. Costumamos dizer, alguns pregadores costumam dizer: se fosse possível tirar Deus do trono, nós tiraríamos e nos colocaríamos cada um de nós no lugar dele. Mas será que é possível fazer isso? Quando o Filho de Deus veio ao mundo, os homens o levaram à cruz. Mas na providência de Deus, os insultos e a zombaria, os desafios à sua divina filiação, os clamores de ser ele o Salvador, todos servem, e esse é o ponto do texto, para mostrar o que estava acontecendo na cruz. Foi porque ele estava salvando outros que ele não pôde salvar a si mesmo. Veja, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Foi porque ele entregou sua vida por nós que nós podemos ser salvos. Foi porque ele não desceu da cruz que nós cremos nele hoje. É porque ele confiou em Deus e permaneceu na cruz. E porque ele era o Filho de Deus que sofreu e morreu por nós. E foi porque Deus se deleitou nele e no que ele fez para nos resgatar da morte, no fim, e ao ressuscitar próprio Senhor Jesus para a vida, que nós estamos salvos. Enquanto eles zombavam, enquanto eles nos insultavam, nós devemos tudo a ele, devemos a sua morte, porque ele morreu em nosso lugar. Ele foi crucificado em nosso lugar. Essa cena mostra o ódio dos seres humanos, e aqui nós temos a ironia. Enquanto eles dizem: destrói o teu templo, o templo em 3 dias reedifica, desce da cruz e nós creremos. Salvou a si mesmo e salvou os outros e não salva a si mesmo. Tudo isso é uma zombaria contra ele. No entanto, na ironia, é exatamente isso que está acontecendo na cruz. Ele veio nos salvar. A cruz, meus queridos, é exatamente o meio pelo qual Deus veio resgatar o seu povo. Jesus estava salvando pessoas na cruz. Por isso ele não desceu. Por isso ele continuou lá. Mas não apenas ele foi crucificado, ele morreu. Vejam a morte do rei, verso 45 a 50. A morte do Cristo, no fim de todos esses sofrimentos, foi precedido por um evento significativo. Veja o 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Trevas sobre toda a terra. É interessante porque algumas pessoas dizem que essas trevas aqui provavelmente foi um eclipse que ocorreu naquele período. Há algumas dificuldades aqui. Primeiro, veja, o texto diz que por longas 3 horas a terra ficou escura. Eu sei, nós não estamos muito interessados em teorias científicas do evento. A razão teológica aqui é importante aqui. Mas era Páscoa, próximo de uma lua cheia, quando não há eclipses. E um eclipse de 3 horas. Tente explicar isso.
No entanto, o que está aqui, meus queridos, é uma imagem de juízo, de julgamento. Trevas, na Bíblia, sempre indica julgamento. Por exemplo, durante as pragas na terra do Egito, nós temos trevas lá. O profeta Amós provê também um quadro belo do que isso significa e de como no dia do Senhor haverá a ira, e a ira é marcada por trevas. Abra lá em Amós 8, versos 9 e 10. Amós, capítulo 8, versos 9 e 10. Eu sei que agora ficou difícil você descobrir onde é que isso fica, mas eu vou dar uma dica. É antes de Obadias. Agora sim, né? Agora, pastor, se eu disse Obadias, eu achei. Joel, Amós, Obadias. Joel. Depois de Joel, antes de Obadias. Amós 8, versos 9 e 10. Olha o que diz lá. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso aconteça como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de angústia. Do que ele está falando? Do dia do Senhor, do dia do juízo. A terra que foi rejeitar, que rejeitou o Filho de Deus e que o crucificou, o Messias, ela agora está sendo demonstrada como sob o juízo de Deus. É isso que essas trevas significam. E não há dúvida de que as pessoas, principalmente os judeus, ficaram preenchidos com temor por causa desse terrível evento. As trevas podem muito bem referir-se também ao julgamento sobre Jesus, que é visto mais claramente e é explicado para nós. O que está acontecendo na cruz? Por que essas trevas? É evidente que as trevas revelam a ira de Deus sobre o povo que estava matando e crucificando seu filho. Mas logo depois, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparastes? O significado de Cristo morrer sobre a cruz é relevante aqui. Os judeus aplicaram, meus irmãos, a crucificação, as palavras de Deuteronômio 21, 23. Todo aquele que for preso no madeiro está sob a maldição de Deus. Isso está muito próximo da explicação do clamor da desolação de Jesus aqui na cruz. Esse clamor em aramaico usou exatamente as palavras do Salmo 22 que nós lemos. Nós sabemos que Deus jamais esqueceu o seu filho no sentido de deixá-lo na sua maior hora de necessidade. Também significa que o Pai jamais deixou, não significa que o Pai deixou de amar Jesus, nunca. Isso nunca poderia ser, porque Hebreus 9,14 diz que foi pelo eterno Espírito que ele se ofereceu imaculado a Deus. No entanto, nós podemos entender como Deus, em sua santa justiça, pode ter voltado os seus olhos daquele que estava sob sua maldição. A punição que Cristo estava sofrendo em nosso lugar envolveu a ira de Deus sendo derramada sobre ele, manifestada na separação dele. Todos nós lutamos em entender, até mesmo expressar o que está envolvido aqui, mas o que deve ter significado para o Filho de Deus ser desertado, abandonado pelo eterno Pai, está muito além da nossa imaginação. Aquele que foi sempre o objeto do amor do Filho, agora volta o seu rosto contra ele e, de acordo com Isaías 53, derramou toda a sua ira e todo o seu castigo sobre o seu Filho. Essa é a ideia aqui. O conceito da ira de Deus e da maldição de Deus sobre o pecado e pecadores, aqui encontrado na pessoa de Cristo, é vital para nós entendermos a salvação. Falhar em entender isso, padrão de Deus, resulta em maldição na lei. Não há desculpa, não há apelação, não há como questionar a Deus. A única forma que a maldição, que começou com Adão e Eva, e que é explicada posteriormente na lei de Deus, pode ser, a única forma dessa maldição ser removida de nós é se alguém sem pecado se coloca em nosso lugar e é feito maldição em nosso lugar. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3,13: Cristo nos redimiu da maldição da lei por se tornar uma maldição por nós. Como está escrito: maldito aquele que for pregado no madeiro. O clamor do nosso Senhor
foi mal compreendido pelas pessoas. Eles disseram, ele está chamando por Elias. Eles continuaram a zombar. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Parece indicar uma nova, e aí uma oferta de vinho para dar a ele, para poder ficar talvez alerta. Mas isso cumpre apenas o que o Salmo diz. Nós não sabemos o que o clamor significa aqui em Mateus. Mas veja o texto. Verso 50. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. O que foi que ele disse em alta voz? Que clamor foi esse que ele fez? Na cruz, ele estava recebendo a ira de Deus em nosso lugar. Deus derramou sua ira. Nós não sabemos por Mateus, mas sabemos por João. Abra em João 10:30. João 19:30, desculpem. João 19:30. Quando Jesus tomou vinagre, disse, João 19:30, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É o mesmo evento, o mesmo instante, o mesmo momento. Depois de gritar, Deus meu, por que me desamparaste, enquanto recebia sobre nós a ira de Deus. Depois de tentarem dar vinagre a ele clama em alta voz. Todos ouviram o seu clamor. E a frase que ele disse foi, está consumado. E aqui é muito interessante ver isso. Jesus não morreu, foi fraquecendo gradualmente e morreu. Porque alguém que está nesse ponto da morte não clama em voz alta. Não tiraram a sua vida. Ele a entregou. Ele entregou o seu espírito. Ele determinou a hora em que sua vida seria entregue. Ele disse ao Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou. Ele, como diz em João capítulo 10:18, tem autoridade para dar a vida e autoridade para tomá-la de novo. Ele ofereceu sua vida em nosso favor. Ele foi o sacrifício em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Ele entregou sua vida por nós. Paulo diz em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou por nós. Ele recebeu o castigo que era nosso. E como um cordeiro imaculado, ele deu sua vida em nosso favor. Meus queridos, isso é o que a cruz significa. Os homens intentaram contra ele, é verdade. Os homens fizeram seu complô contra ele, é verdade. Mas lembrem-se, nada do que aconteceu esteve fora do seu controle ou do controle de Deus Pai. Quando Pilatos disse a Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para livrar você, e Jesus diz a ele, nenhuma autoridade te seria concedido, você teria se não te fosse concedido pelo Pai. Do alto, dos céus. Ele estava no controle de todas as coisas. Deus Pai governando e controlando os atos que estavam acontecendo aqui. Na cruz, o Filho de Deus foi abandonado no seu lugar, para que você jamais seja desamparado por Deus. Na cruz, o Filho de Deus recebeu a maldição, a condenação pelos teus pecados, pecado que ele não cometeu. Na cruz, o Senhor Jesus assumiu o nosso lugar e voluntariamente entregou sua vida por mim e por você. Ele morreu por nós. Que Deus maravilhoso. Sabe, quando nós lemos as narrativas do Antigo Testamento, das grandes vitórias do povo de Deus, dos homens que Deus levantou para salvar o seu povo, são uma pálida manifestação e demonstração deste vitorioso guerreiro, do nosso vencedor, do nosso Senhor. Vejam a que ponto Deus nos ama, vejam a que ponto Cristo nos ama. Receber a ira de Deus em meu lugar e no seu lugar, para que sejamos salvos. Você quer saber como a salvação se processa? O que Cristo adquiriu para você? Veja os versos 51 a 56. É importante para Mateus que as consequências da morte são feitas claras aqui, bem como as respostas daqueles que estão próximos. Primeiro ele nos diz que naquele momento, vejam o verso 51, o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Não nos é dito que véu é esse, se é o véu interior ou o véu mais interior ainda.
O véu interior seria visível para muitas pessoas, mas aquele mais interior do Santo dos Santos tem um maior significado em relação ao sacrifício e oferta. Outra coisa, os sacrifícios dos sacerdotes eram dados às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, o nosso Messias entregou seu Espírito em nosso favor. A explicação aqui do efeito da morte é encontrada em outros lugares. Em Hebreus 10, 19 a 20, nos é dito que nós temos confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho aberto para nós através do véu, isto é, do seu corpo. Isso sugere, meus irmãos, que ele está falando do véu que nos separa do Santo dos Santos. O significado, como todos os outros eventos na Bíblia, é tanto negativo quanto positivo. Negativamente, meus irmãos, nós vemos outra marca do juízo de Deus sobre a nação judaica e o seu lugar santo. É apenas instrutivo lembrar isso aqui. Ao rasgar o véu, Deus está punindo o povo e demonstrando o seu ódio e ira. Mas mais positivamente, nós devemos concluir que a morte de Jesus não apenas finalizou, e essa é a ideia, ao rasgar, ele finaliza com o sistema sacrificial judaico. Não há mais espaço para a reconstrução do templo. Ele abriu agora o caminho para o Santo dos Santos, para todos aqueles que põem sua confiança nele. Embora o templo continuasse a existir por uma geração, era apenas um anacronismo que pessoas fossem ao templo sacrificar. Depois que o templo foi destruído e a destruição final foi a demonstração de que Deus pôs fim a esse sistema e que ele não reedificará mais ele. Ainda que tem gente que diz que vai haver uma reconstrução do templo em Jerusalém. Não. Não. Pois a lei que era sem poder e incapaz de fazer, foi Cristo na fraqueza da natureza pecaminosa, semelhança de natureza pecaminosa, que ele assumiu em nosso lugar. Deus enviou o seu próprio Filho, a semelhança de homem pecaminoso, para ser uma oferta de pecado. Seu único sacrifício conseguiu o que gerações e séculos de sacrifícios animais não puderam fazer. Nós podemos entrar na presença de Deus. Podemos entrar agora. Antes, eles podiam entrar na presença de Deus, uma única pessoa, o sumo sacerdote, uma única vez por ano, numa presença típica, numa imagem da presença de Deus. Mas agora não, o pecado foi tratado, a ira foi removida, porque ele assumiu em nosso lugar. Por isso, aquele que entra na salvação de Cristo pela fé, agora não possui nenhuma barreira entre ele e o seu Criador, entre ele e o seu Deus. Nós podemos agora, de maneira irrestrita, desinibida, ter comunhão com Deus. Não há lugar mais para sacerdotes, não há lugar mais para sacrifícios, não há mais lugar para reedificação de nenhum prédio, restauração de prédio com sacrifícios, como alguns cristãos acreditam ainda. A cortina foi cortada do alto a baixo, indicando que foi o próprio Deus que pôs fim a tudo isso, porque aquilo que simbolizava não existe mais, o afastamento e a distância não existem mais. A cortina dizia: não entre, é perigoso, Deus é santo, você vai morrer. O véu foi rasgado, a mensagem agora é: entre, por meio de Jesus Cristo, entre. Não há mais barreira, não há mais impedimento. Tudo foi tirado. Agora nós podemos entrar. O caminho de salvação foi aberto. Nós podemos entrar. Mas tem mais. O texto diz que houve um terremoto. Veja o texto. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os eventos aqui não são claros. O tempo em que aconteceu. Mas há um fato interessante. O texto diz que os túmulos foram abertos. Quando ele ressuscitou, diz o texto. Veja o texto. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nós não sabemos quem são esses santos. Não sabemos o que aconteceu com eles depois. Não nos é dito. Nós não sabemos se a ressurreição deles foi igual à de Lázaro ou igual à de Jesus. É mais provável que tenha sido igual à de Jesus. Nossa ignorância sobre esse assunto não interessa. Apenas o significado do que está acontecendo é que importa. Primeiro, o terremoto nos lembra que a morte de Jesus tem seu significado cósmico.
A reconciliação e a renovação de todas as coisas seguirá o retorno de Cristo, mas Ele adquiriu para nós na cruz. É uma marca da vitória conquistada na cruz. Segundo, a ressurreição dos santos assegura-nos que a morte de Jesus Cristo pôs fim à morte. O grande teólogo John Owen escreveu um livro extraordinário chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. É um título bonitinho, né? Pois é. Aí, infelizmente, quando traduzem por quem Cristo morreu. Título pequenininho, né? O título é bonito, originalmente. Parece mais ou menos o que a Globo faz com os títulos de filmes, né? Quando vai trazer para cá. Que livro maravilhoso! É exatamente isso que aconteceu na cruz. A morte foi destruída. Porque o pecado foi tratado, morte, a consequência do pecado, também foi resolvido. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 56, o aguilhão da morte foi tirado. Os efeitos da morte um dia cessarão. Mas pode ser também que esses santos do Velho Testamento que ressuscitaram sejam os primeiros frutos da morte de Jesus Cristo, apontando para o fruto completo que virá na segunda vinda. Uma vez mais, a ressurreição final é certa por causa da morte de Cristo. É significativo que Mateus poderia ter colocado essa cena dos santos ressuscitados na descrição que ele faz da ressurreição de Jesus, porque veja novamente que os túmulos se abriram, os corpos dos santos já falecidos ressuscitaram e saindo do túmulo depois da ressurreição de Jesus. Alguns dizem, eles ressuscitaram, mas só saíram do túmulo depois da ressurreição. Mas é provável que aqui nós temos um registro que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscitou. Mateus pega esse evento e coloca exatamente aqui. Ele poderia ter colocado lá, mas ele quer colocar aqui para mostrar o quanto a morte de Cristo foi efetiva por nós, irmãos. Ele tratou com o nosso pecado. Ele assumiu a ira que era contra nós. Ele assumiu o nosso pecado. Agora estamos reconciliados com Deus. E temos vida. A ressurreição final é apenas uma questão de tempo. Um dia ele voltará em glória e majestade, porque ele ressuscitou. E todos os santos de todos os tempos ressuscitarão com ele. Há várias pessoas ao redor da cruz no Gólgota. Existem soldados sob o comando de um centurião. Havia os amigos e seguidores de Jesus. A outra coisa que aconteceu por causa da cruz, veja. Quando o centurião e aqueles que com ele guardavam Jesus viram o terremoto e tudo o que tinha acontecido, eles ficaram aterrorizados e exclamaram, certamente, esse era o Filho de Deus. O significado disso para os gentios é debatido. No entanto, é claro que Mateus quer que entendamos em seu pleno sentido. Não existe no grego o Filho de Deus, mas isso também não significa muita coisa. Títulos na língua grega costumavam faltar o artigo definido. Ele deveria ser traduzido como o Filho de Deus. A ideia parece ser que o centurião reconheceu a validade dos clamores de Jesus. Os que estavam lá zombavam dizendo, ele diz que é filho de Deus. Agora o terremoto e os eventos ao redor o convenceram de que Deus vindicou esse homem. O paralelo é com aquele carcereiro lá da época de Paulo em Filipenses, que quando viu o terremoto, entenderam que Paulo e Silas eram de fato servos do Deus Altíssimo. Jesus é quem ele clamava ser. Deus confirmou com os eventos. Mas há mais. Cristo adquiriu para nós entrada no Santo dos Santos. Adquiriu para nós vida. E adquiriu para nós fé. Na morte de Cristo, aqueles que são incapazes de crer são levados à fé. O primeiro crente na morte de Cristo é um centurião romano, é um gentil, é alguém fora do povo e do arraial do povo de Deus.
E, no entanto, ao olhar todos os eventos, todos os acontecimentos, as palavras de Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele disse, ele diz: este verdadeiramente é o Filho de Deus. É isso que Cristo adquiriu para nós ao morrer em nosso lugar. Acesso a Deus, vida eterna e fé para que nós desfrutemos de todas essas bênçãos que ele adquiriu para nós. Ele morreu em nosso lugar. Meus irmãos, que resposta nós damos a tudo isso aqui? Como reagimos aos eventos da morte de Cristo? Apenas uma coisa resta a ser feita. Vejam os versos 57 a 61. O rei foi sepultado. O corpo de Jesus devia ser cuidado. Por isso, diz o texto, que ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. João nos diz que nesse ponto, um discípulo secreto de Jesus aparece. Porque lá em João 10:38 diz que ele era um discípulo, mas em segredo, porque ele tinha medo dos judeus. Mas agora, após a morte de Jesus, ele vem e demonstra publicamente quem ele é. Ele se coloca diante do mundo como um discípulo de Jesus. Não foi fácil para ele fazer isso, certamente. Amigos de criminosos estavam sujeitos a sofrer com a pessoa culpada também. E ele sabia muito bem disso. José testemunhou não em palavras apenas, mas em ações, em atos. De acordo com a profecia, Jesus foi com um rico, como diz Isaías 53, verso 9, ele esteve na sua morte. E pode ter sido exatamente a posição social de José de Arimateia que ajudou ele a conversar com Pilatos e a pedir o corpo de Jesus com permissão para poder sepultar um criminoso, especialmente um que era acusado de algum tipo de traição ou coisa desse tipo. Isso não era dado aos romanos, não era dado pelos romanos, e no entanto ele conseguiu. O seu pedido foi concedido, talvez porque Pilatos estivesse convencido de que Jesus não tinha nenhuma culpa. José fez então os cuidados e a preparação para sepultar Jesus de uma maneira agradável. Ele tomou o corpo, enrolou em um linho fino e colocou-o na tumba e fechou a rosta. As testemunhas viram onde ele foi colocado. A novidade, o túmulo vazio, limpo, era apropriado para aquele que era o Filho de Deus. José fez isso para representar algum tipo de sacrifício em favor de Jesus. Ele sacrificou algo que certamente ele teria que usar um dia, mas não vai usar. Ele enrolou a pedra e em frente da entrada da tumba estava Maria Madalena e outra Maria. Nós temos aqui, vejam o registro um pouquinho antes, meus irmãos, verso 55. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Essas eram mulheres que amavam Jesus. Eram mulheres que sabiam que amor significa lealdade. Elas serviram Jesus sacrificialmente durante meses e agora não iam desistir e fugir e deixar de cuidar dele. Mateus nos lembra que elas estavam preocupadas com as necessidades de Jesus. Elas não tinham permanecido por mera curiosidade ou por mero sentimento. Elas estavam preocupadas com o que iriam fazer com ele. À medida em que os versos seguem, elas continuam lá, porque real fé produz amor, real fé produz cuidado e produz entrega também, produzindo lealdade mesmo, e até mesmo coragem. Enquanto os discípulos de Jesus fugiram com medo, essas mulheres permaneceram o tempo inteiro lá. Meus irmãos, ao considerar essas coisas, nós devemos preservar o balanço aqui. A matéria essencial aqui é a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, o sepultamento do Senhor Jesus. O cristianismo são as boas novas sobre certos eventos históricos. Não é um sistema filosófico. No entanto, meros eventos históricos têm que ser interpretados e Mateus proveu para nós uma interpretação e nos apresentou. Ele iluminou os detalhes que unem a morte de Jesus Cristo com tudo que está no Antigo Testamento, que afirma o propósito da sua morte
pagar pelo pecado do seu povo, morrer para que eles pudessem ser justificados. Junto com isso, ele tem mencionado os detalhes da zombaria, que por contraste mostra não apenas o fato de que ele é rei, mas também de que ele é filho e de que ele é salvador. Mateus quer que nós olhemos que enquanto Jesus não ouviu os desafios e a zombaria deles, fez o que deveria ter feito para nossa salvação. Ele confiou em Deus. Deus se deleitou nele. Ele salvou outros, porque ele decidiu não se salvar. Ele salvou os outros por causa da sua morte. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o sentido dessas cenas. Jesus morreu para nos salvar. O Filho de Deus morreu em nosso lugar. Que verdade maravilhosa. Mas o Evangelho de Mateus é Mateus pregando. E todo o Evangelho requer resposta. Nós não temos escolha. Se nós temos que escolher com quem nós vamos ficar. Ou vamos ficar do lado daqueles que zombaram de Jesus, especialmente os líderes religiosos judaicos, ou com aqueles que viram e responderam em fé. Nós podemos perguntar se nossa fé é igual à do centurião, por exemplo, que olhou para Jesus e para todos os eventos que ocorreram e aceitou as reivindicações de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Você crê nisso? Você crê nas reivindicações que o Senhor Jesus diz em sua palavra, de que Ele é o eterno Filho de Deus, que se fez homem, que morreu na cruz, que ressuscitou, que está sentado à direita de Deus? Você crê nessas coisas? Assim como esse centurião romano, você diz, esse é verdadeiramente o Filho de Deus? Ou talvez, meus queridos, nós possamos considerar se nós temos uma fé que se demonstra em amor igual a daquelas mulheres, que diferente dos homens, perseveraram em amor e em cuidado pelo Senhor. Nós podemos nos perguntar se nossa devoção se aproxima do novo discípulo José de Arimateia, que serviu Jesus de maneira prática e de uma forma que custou para ele, que custou o perigo, que custou a posição diante das pessoas. Esse homem, na morte de Jesus, não teve mais medo do que as pessoas diriam sobre ele. Ele confiou em Jesus e demonstrou isso de maneira prática. Jesus carregou a maldição e suportou a ira de Deus, Pai, sobre ele, em nosso lugar. Nós devemos responder. E a resposta correta é fé. Creia em Jesus, confie no Senhor, descanse na obra que Ele fez por você. Segunda resposta é amor. Ame o Senhor mais do que tudo. Ame-o a ponto de devotar seu cuidado, sua vida, seu serviço todos os dias a Ele. Sirva o Senhor, sirva sacrificialmente com seus dias, com tudo que você tem. Não se deixe de maneira nenhuma se ocupar por coisas dessa vida. Ao contrário, entregue-se, sirva-o completamente, porque genuína fé ama o Senhor e se entrega inteiramente a Ele. Ele quer que você faça isso. Ele morreu no seu lugar. Você já viu o que Ele fez? Ele assumiu a ira que era nossa. Ele foi pregado numa cruz, envergonhado numa cruz, zombado numa cruz. Esses horrores já são terríveis, mas pior do que isso, Ele foi punido na cruz. A condenação foi sobre Ele. Creia nele, confie nele, entregue a sua vida a Ele. E se você já o confia, ame-o com todo o seu ser. Diga como o apóstolo Paulo, a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Faça o que o Paulo diz em 2 Coríntios 5, 14 e 15, quando diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo os todos morreram. Todos, não é cada pessoa da face da terra, todos aí são os eleitos. Os todos morreram. E Ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou por nós, para que não vivamos mais para nós, porque viver para nós é viver egoisticamente, autocentrado, e isso é pecado. Deus não nos criou para vivermos para nós, mas para Ele, para a glória dEle. Nós somos seres humanos que foram criados para viver na dependência de Deus o tempo inteiro.
mas nosso pecado nos fez rebelar-nos contra Ele. Cristo veio para a cruz para nos trazer de volta para Deus. Creia, ame, sirva para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, para o louvor da Tua gloriosa graça, em nome de Jesus Cristo, te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor, Deus perfeito, enviou Teu Filho ao mundo para assumir o pecado que era nosso. Na cruz, Teu Filho perfeito, santo, foi condenado em nosso lugar por nossos pecados. Na cruz, a barreira que existia foi completamente destruída. Agora temos acesso à Tua presença, para termos comunhão contigo para sempre. Na cruz, o Senhor adquiriu para nós vida e fé, para que creiamos em Teu Filho Jesus. Obrigado, louvado seja o Teu nome. Exaltamos o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé e cantar ao Senhor. Vamos louvar o Seu nome e reconhecer Sua graça sobre nós com alegria. Cantemos ao Senhor.